Olá, tá começando mais um Socializando. O Davi tá aqui, então óbvio que a gente vai falar de anime. Hoje a gente vai falar sobre animes que não são muito conhecidos, mas que, na nossa opinião, são muito bons. São bons. Eu começo ou tu começa? Começa com o teu apertador. Ímpar. Já. Ímpar. Ganhei. Bom, o primeiro anime que eu tenho pra recomendar é Romantic Killer, ou Assassino de Romance, não sei. Basicamente, ele é um anime que conta a história de uma garota muito nerd, que não quer ter nenhum tipo de contato social, só quer saber de jogar videogame. Porém, aparece um ser mágico que o objetivo dele é aumentar a taxa de natalidade no Japão, porque o Japão tá tendo aquela crise, né, de só ter mais idosos. Isso na vida real. Isso acontece realmente na vida real. Ele é um anime de 2022, né? Ele tem na Netflix. Quando lançou, ele foi bem divulgado, só que hoje em dia tá bem obscuro e, tipo, as pessoas não deram muita bola pra ele. E é um anime que eu gostei bastante. Eu cheguei a assistir, eu pensei que não, mas eu cheguei a assistir, eu acho que o primeiro episódio. Eu não gostei muito da vibe em relação a... Não sei se foi a animação que não me pegou, tal, mas... ou aquelas piadinhas? As piadas. Eu acho que foi mais em relação às piadas. O romance eu até achei interessante, sabe? Um bichinho tentando aproximar ali a galera, tentando modificar a realidade pra que eles dessem certo. Eu achei interessante. Mas justamente foi isso que me fez gostar do anime. Porque ele é uma comédia romântica, só que ele literalmente, pelo nome, ele é uma comédia romântica. Ele é uma comédia, né? Uma comédia também. Porque, tipo, em outros animes você fala, comédia romântica, mas, tipo, é só aquelas coisinhas... Muito drama. É, muito drama. Aqui acontece com Romantic Killer, não. É do começo ao fim, comédia. E justamente as referências, tipo, aquele lance que tu não gostou muito das piadinhas, muitas daquelas piadinhas é referência a outros animes. Cara, pra ter ideia, tem muita referência a Jojo esse anime. E justamente isso que eu gostei desse anime, porque tem um lance do romance e tal, porque o bichinho mágico lá quer fazer a menina ter um parceiro pra eles terem um romance e tal, futuramente ter um filho, só que a menina não quer. Então foge daquele lance do estereótipo, né, de os dois vão se aproximando aos poucos, vão ao encontro e tal. Mas não, eles convivem junto, mas funciona mais como algo como engraçado e você fica rindo dos absurdos que acontecem. Esse é um negócio de um rato, não sei, um bicho. Acho que é o da barata que ela tem medo. É, que tem um bicho aí, o cara aparece lá pra poder ajudar do nada, e o cara olha assim pro bicho, aí foi ele que fez tudo isso acontecer. Interessante também, tem uma história do Karin, né, que é o segundo protagonista, porque que ele é tão fechado assim em relação a mulheres. Eu não vou falar o que é, né, porque é um spoiler, mas é bem interessante também, você vê por esse lado também. É o primeiro anime aqui que eu tenho pra recomendar, porque, sinceramente, assim, pra quem gosta de comédia, Romantic Killer é uma boa opção, e ele tem na Netflix. Em 2 dias, um dia mesmo, se você for viciado, você assiste. Não fugindo da Netflix, vou falar sobre um anime que também tá lá na plataforma, que é o Violet Evergarden. Tem 13 episódios, ele é um anime de 2018, ele é a primeira coisa que eu posso falar sobre ele é lindo. Eu não entendi muito bem, no início, assim, a pegada dele, porque ele conta a história da Violet, né, que é da personagem principal. É um robô autômata. É meio esquisito, porque, assim, nesse mundo, existem esses robôs autônomos com memória, né, com consciência. Eles servem, sabe pra quê? Eles servem pra digitar cartas. Oxi. Meio louco você pensar numa realidade dessa. Assim, eu nunca assisti esse anime, mas eu vi assim, ele bem por cima no catálogo e tal. Eu achava que ele era um anime que se passava na época vitoriana. Não, ele tem toda uma estética Ele tem uma estética medieval. Vitoriana, mas se passa... O começo do anime se passa no pós-guerra. Essa protagonista, ela acaba de voltar da guerra, entendeu? Onde ela serviu. Só que, basicamente, esses autônomos, eles foram criados pelo doutor, esqueci o nome do doutor, que eles basicamente eram pra transformar a voz em texto. A pessoa não sabia escrever e a pessoa pedia pra outra. Eu fico pensando, num mundo como esse, não é mais fácil alfabetizar as pessoas do que criar seres autônomos? Mas... Até porque pra criar um robô, cara, exatamente. tem que ter muita programação, mas é meio louco bizarro. isso. Conta essa história dela voltando desse pós-guerra e ela, mesmo sendo um autônoma, ela tem traumas de guerra. Então, e ela vai pra um mundo muito tranquilo. Ela é 100% máquina ou ela também é um ciborgue? No caso, ela tem partes robóticas? Cara, eu não vou te dar certeza, porque eu não me lembro bem, mas ela é uma autônoma, ela é um robô. Por quê? Porque ela não sabe o significado da palavra eu te amo, entendeu? Aí quando ela sai da guerra, ela é retirada e tudo mais, e ela vai pra esse canto onde é tipo um correio, e ela vai escrever cartas pros outros, através da conversa, das histórias dos outros, ela vai tentando descobrir o que é que aquilo significa. Porque assim, a palavra eu te amo, tudo bem, eu te amo, tá, mas o que é o amor? Basicamente, a história conta a trajetória da Violet atrás de descobrir o que é o amor. É um anime que até traz um pouco de paralelo com o Freya, né? Esse nome recente, que é da Elfa. Assim. Que é basicamente um anime que passa essa mesma ideia. Não saber o
que é o amor, né? É, porque ela é uma elfa que ela não tem relação e ela depois, o cara que amou ela morre, é que ela vai se tocar de que, poxa, perdi o cara que me amava e não sabia disso. É um ótimo anime pra você assistir quando você estiver bem, tá? Você tá relaxado. É muito lindo, muito lindo, lindo. Tem 13 episódios e tem um OVA também. Então eu indico que você assista tudo, que é uma boa história. E agora, saindo da vibe melancólica e indo pra vibe... E entrando na vibe da zoeira, o próximo anime é GTO. Ótimo. Que eu me esqueci como é o nome original, mas é só sei a sigla. Great Teacher Onizuka. Ele é um anime, se eu não me engano, eu acho que é de 1998 ou 1999. Ele conta basicamente a história de um professor de 22 anos ingressando no ensino fundamental. Ele é zoeira. Não é um anime assim que eu recomendo pra você assistir com os seus, na frente dos seus pais, tá? É um anime realmente pra você assistir sozinho lá. Detalhe que recentemente ele foi adicionado na Netflix. Foi? Do nada. Nossa, eu não sabia. Do nada. Eu tava no servidor do meu Discord e chegou lá um inscrito e falou: ó, galera, GTO chegou na Netflix. Comecei a assistir. Cara, é um anime assim que eu recomendo mais pra galera jovem agora que tá se formando pra ser professor. Porque ele pega muito essa ideia de que um professor, ele não é só aquela autoridade, aquela figura séria que não tem humanidade. Eu, por exemplo, eu faço faculdade de letras, né? Eu tô dentro um pouco dessa área. Antes de entrar, eu pensava que o professor é aquela criatura sem humanidade. Quando você tá dentro, quando você tá se formando, você percebe que não é bem assim. Você entende porque tem alguns professores que têm esse comportamento. E GTO, ele mostra, ele tem uma vibe mais descontraída, que é um professor que é praticamente quase um aluno. Ele é muito zoeiro, inclusive, até engraçado e também um pouco errado, que ele queria ser professor de ensino médio justamente pra conseguir uma... É por causa das menininhas. Por causa das meninas do terceiro ano. Mas assim, lembrando, ele tinha esse sonho quando ele ainda era adolescente. Então, calma, então relaxa. Relaxa. O Onizuka, cara, eu gosto muito desse anime. A abertura dele, o Driver's High, é uma das minhas músicas preferidas do Ark Cell, a banda que eu sou fã. O Onizuka, ele é basicamente um vândalo, cara da gangue de moto, um bolsozoku do Japão, que ele decidiu ser professor. Só que ele não vai ser professor dos modos tradicionais. Ele vai com a gangue dele, ele bota moral, porque tem essa parte do Japão, cultura do Japão, do bullying, da coisa que os alunos tentam mandar mais na aula e tudo mais. É bem datado também, é bem daquela época, essa história, mas ele é um professor muito maneiro. E é interessante isso, porque ele vai pulando de escolas e você vai vendo a mudança que ele fez nos alunos daquela escola onde ele já passou. É muito legal. Muito legal que logo o primeiro aluno que ele conhece, eles acabam ficando muito amigos só pelo simples fato do cara jogar videogame. É interessante essa filosofia que traz aquele pensamento que sim, o aluno e o professor, eles podem ser amigos, mas claro, tem que ter aquele respeito. Exatamente. Você não vai tratar o seu professor como se ele fosse seu melhor amigo, é o seu superior. Mas pode ter uma amizade. Por isso que eu acho bem interessante, é um anime que eu recomendo muito, principalmente se você pretende trabalhar na profissão de professor. É um anime muito bom. A única parte foi que ele não tem dublado. Eu vou falar agora sobre After the Rain. Eu acho que tá na Netflix. Não tenho tanta certeza. Foi um desses daqui que eu tô indicando que eu assisti mais recentemente. Ele conta a história da Kira Tachibana. Ela é uma garota de 17 anos que ela é uma atleta muito promissora na escola. Só que ela sofre uma lesão no tornozelo e meio que já baixam meio que a bola dela. Fala assim, realmente você não vai mais poder correr a partir de agora por causa dessa sua lesão. E ela vai conseguir um emprego de meio período numa lojinha lá, que é gerenciada pelo, vou ler esse nome aqui, Masami Kondo. Não é um tiozinho, ele é um cidadão ali de meia idade, 40 e poucos anos, que sem querer, ela acaba se apaixonando por ele. Caramba, 17 pra 40. Entendeu? É meio complexo, mas pra você ver a magia do anime, né? Ele não tratou assim, nossa, do problema que isso é. Eles trataram do lado feminino. Uma jovem de 17 anos que simplesmente se sentiu atraída pelo seu superior, pelo chefe ali na gerência, por coisas que ele faz, entendeu? Pela gentileza que ele tem. No caso, é como se ela visse ele como uma figura paterna. Não, ela tem pai, mas tem mãe. Realmente vai escalonando pra um período assim que ela fala assim, ela gosta dele como um homem mesmo. Tem cenas assim, que eu vou dizer, não é um anime pra criança, tá? Mas assim, não tem nada de proibitivo. Um adulto assistindo, o adulto vai entender certas coisas que acontecem. Né? A proposta. Entendeu? Ela se pega muitas vezes lembrando do cheiro de cigarro que ele tem. Que ela fala assim, nossa, por que eu tô gostando desse cheiro? Ela se pega cheirando o casaco dele porque tem esse cheiro. Quando ela descobre que ele já tem um filho, ela fica mais abismada. Ela fica, nossa, como assim? Mas não parecia ter um filho. Eu vou voltar até aí, tá? Mas vai assistir esse anime, tá? After the Rain. É uma história não convencional, uma história de um romance não convencional. Não é uma coisa apelativa nem apelativa pro sexo feminino, não é sexualizado em nenhum momento, entendeu? É só uma história de amor com essa diferença enorme de idade. Se você tiver uma cabeça aberta pra entender que isso realmente pode acontecer, você vai assistir e vai gostar, porque é bem feito, é bem escritozinho, tá lá tudo tintim por tintim. Próximo anime é High Score Girl. Não é High School, é High Score. E é um anime muito interessante. É engraçado assim, porque ele é um anime feito pro público infantil, porque a história não é
algo assim tão complexa. Só que ao mesmo tempo não é, porque é uma história que se passa nos anos 90 e conta a história de um protagonista que ele conhece uma menina no fliperama. Só que o que eu acho mais interessante desse anime é que ele trabalha muito com relação às referências, que tipo, ele traz muito aquele lance dos jogos antigos, conta um pouco da história. Eu particularmente, eu quase peguei a geração ali do Nintendinho, Super Nintendo, porque meu primeiro videogame foi o Super Nintendo. Quando eu assisti, eu fiquei assim, caramba, eu comecei a lembrar da época ali dos meus 12, 11 anos, quando eu ficava jogando Super Mario World, Mario Kart. E o anime faz muita referência a esses jogos de arcade, principalmente do Super Nintendo e do Mega Drive. Eu não consegui dar uma chance pra esse anime, eu vi e tudo mais, porque eu achei a estética dele muito infantilizada e também, por ser 3D, eu tenho preconceito com um anime 3D, entendeu? Mas realmente, olhando pra esse lado assim da nostalgia, parece ser interessante. É por isso que eu falo que ele é meio estranho assim, nesse sentido, porque ele é muito coloridinho, como tu falou. Ele realmente é sempre pra chamar a atenção de criança, mas tipo, uma criança, sei lá, de... Uma criança não tem essa história, né? Uma criança de 18 anos... Não, 18 anos não é mais criança, é um adulto, né? Mas tipo, um adulto de 20 anos pra baixo, ele não vai pegar referência de fliperama, não vai conhecer aqueles jogos. Assim, se ele for realmente um gamer que volta nas gerações... que volta, né? E eu achei muito interessante isso, porque, cara, nem eu não peguei geração de fliperama, eu peguei as lan houses ainda e tal, você jogava, mas eu não cheguei a pegar esse negócio. Então, tipo assim, uma pessoa que tem ali por volta dos seus 30, 35, 40 anos, cara, é um anime que eu recomendo muito, porque você vai lembrar da sua infância, adolescência, início da vida adulta, principalmente se você viveu nessa época dos fliperamas. Eu não sabia que ele se passava ali na década... ele se passa entre, se eu não me engano, acho que é 1990 a 1995, por aí, porque, tipo, ele começa criança ali por volta de uns 10 anos ali, e dá um pouco de avançada no tempo, que ele chega até, se eu não me engano, até uns 14, 15, que inclusive tem até um romance. Outra coisa interessante, que também é um foco do anime, em relação à garota que ele conhece, porque ele conhece ela jogando naquelas máquinas que, tipo, de um lado ficava uma pessoa, e do outro lado, você jogava meio que contra um outro. Ele tomou um pau grande num jogo lá de luta, se eu não me engano, acho que era de Street Fighter, e a pessoa que tava jogando com o pior jogador que a galera considera, que é aquele russo lá do Street Fighter, que eu me esqueci o nome dele. Ele tomou um pau dessa pessoa, aí ele foi encontrar, né? Foi ver quem era, ele imaginava que era um cara, um bad boy, alguma coisa assim. Foi ver, ela era uma meninazinha rica. No começo é irritante, porque é chato, porque ela não fala. Muito aquela vibe de comissão. Só que com o decorrer da história que vai sendo contada aos poucos, você percebe porque que ela não se comunica muito. Enfim, é muito gostosinho de assistir esse anime. E ele é dublado. Eu posso dar uma segunda chance pra ele aí, depois que você me falou. Ele é muito bom mesmo. Traz uma vibe muito boa. Principalmente se você tá num momento assim meio triste, quer se alegrar, High School Girl é um anime que eu recomendo bastante. O último anime aqui, minha última indicação, eu não sei se ele é tão obscuro assim, mas eu não escuto falar dele há muito tempo, que é o Ryouka. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar. Ele é um anime de 22 episódios. É basicamente o seguinte, tem um protagonista que ele é o Houtaro, eu vou chamar só de Houtaro. Ele é um protagonista que ele tem o lema de vida dele, se eu não tenho o que fazer, eu não faço. Se eu tenho o que fazer, eu faço rápido. Basicamente, esse é o lema dele. Porque a filosofia dele é economizar o máximo de energia possível. Ele quer passar o ensino médio totalmente despercebido, eu não quero chamar a atenção de ninguém, deixa eu ficar quietinho no meu canto. Só que a irmã dele, ela tem um clube nessa escola onde ele entrou, que vai parar de existir, o clube de literatura. Insiste pra que ele entre nesse clube, força ele a entrar, porque senão o clube vai acabar. Vai fechar. Com isso, o amigo dele entra, e entra também, o nome dela é meio esquisito, é a Shintanda. É meio esquisito com o japonês, né? Esse anime, o protagonista, ele tem um cabelo um pouco esverdeado. Ele tem um negocinho curtinho aqui sim, e a Shintanda, ela tem uns olhões expressivos. Eu acho que eu já assisti, não sei se esse anime, mas é um anime muito parecido, que tinha essa mesma filosofia, que o cara não queria ser conhecido, ficar muito no canto dele, e eu lembro que ele tinha um cabelo um pouco verde, e ele também meio que é obrigado a entrar pra um clube pra ele não acabar. Eu não tenho certeza se é o mesmo anime. Pois é, uma história talvez bem comum. O grande barato dessa história é porque entra a Shintanda, ela é uma menina, filha de fazendeiros ricos, ela veio pra cidade e ela gosta, ela se empolga muito com as coisas. E quando ele vê ela muito empolgada, ele não consegue dizer não. E até tem uma certa mística nessa dela ficar encantada com isso, porque no anime mostra, o mundo real, mas vai pra um meio assim, uma parte de fantasia, pra mostrar o quanto ela tem essa magia de passar essa vontade pras outras pessoas. É um slice of life com um pouco de mistério. Nessa escola acabam acontecendo algumas coisas, alguns fatos misteriosos. Mas tem relação com o sobrenatural? Tem um pouco de relação com o sobrenatural, só que sempre fica aquela
coisa dúbia de se é sobrenatural ou é só realmente... Coincidência. Não é coincidência. É se é uma criação da mente dela pra deixar a história mais legal. Uma coisa que eu não curti muito é porque ficava aquela coisa muito dúbia ainda. Eu não sabia se existia magia, se existia realmente coisas sobrenaturais, ou se era só a cabeça dos protagonistas imaginando que a coisa assim ficaria mais legal. Tem esses mistérios e ela tá sempre querendo tá dentro disso. Aí acaba arrastando o clube, que aí depois no clube, fora eles dois, entra mais um amigo dele e uma amiga. Aí meio que ficam os 4 no clube tentando satisfazer a vontade dela de resolver esse mistério, entendeu? Aí tem uns romances, tem uma paradinha assim, mas nada muito mela cueca, super tranquilo e normal. Ryoka, o nome desse anime. Tem na Netflix? Eu não sei se tem na Netflix, mas tem na Crunchyroll com certeza. E tem dublado, viu? Ryoka é muito divertidinho de você assistir, porque é aquela slice of life com um protagonista interessada, entendeu? Alegre. E um cara... Tem um aquele cara... contraste, né? Isso. E o cara é meio que ele é bom em resolver as coisas. Porque como ele fala, se ele tem que fazer, ele fez e faz rápido. Essas foram as nossas indicações de animes meio obscuros, que não são muito famosos por aí, só que a gente gosta e quer indicar pra vocês. Não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal. E se você estiver interessado, também na passada do meu canal. Sim, link na descrição. O Vinícius tá dando bobeira, ele tá deixando os caras virem. Tá deixando os caras sonhar. Segue a gente lá nas redes sociais. Deixa teu comentário aí de algum anime obscuro aí que só você conheça, que eu vou dar uma olhadinha e vou assistir também e venho falar pra você, tá bom? Até a próxima. Tchau!